Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 4, né? Agora, a última aula desta primeira unidade, certo? E nessa última aula, nós vamos ver algumas aplicações das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? A primeira aplicação que nós vamos ver aqui são trajetórias ortogonais. Como determinar as trajetórias ortogonais dada uma família de curvas, certo? Então, vai ser a nossa primeira aplicação. Como eu disse para vocês lá no início do curso, as equações diferenciais ordinárias, né, parciais também, elas possuem muitas aplicações, né? Muitos modelos matemáticos são modelados utilizando equações diferenciais. Então, vamos lá, para as nossas trajetórias ortogonais. Vamos começar definindo o que é uma trajetória ortogonal, certo? Vamos lá. Definição. Seja f de x, y, c, tá? Onde C é uma constante, igual a zero, uma família de curvas, definidas no plano xy, ok? Então, uma curva que intersecte a família de curvas 1, vamos chamar aqui essa família de curvas de 1, tá? Ortogonalmente, designa-se uma trajetória ortogonal. Então, vamos lá. Vamos considerar f, tá? De x, y, c, igual a zero, uma família de curvas definida no plano xy. Então, uma curva que intersecte essa família de curvas ortogonalmente, isto é, formando ângulos retos, vai designar uma trajetória ortogonal, é o que nós chamamos de trajetória ortogonal, tá? Como nosso primeiro exemplo, vamos considerar a família de circunferências, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. Vamos escrever aqui. Família de circunferências. Ok? É uma família de circunferências, né? Com centro no ponto 0, 0 e com raio c maior que zero. Tudo bem? Então, se você considerar essa família de circunferências, cada uma das retas que passa pela origem vai ser uma trajetória ortogonal dessa família de circunferências. Reciprocamente, cada uma dessas circunferências também vai ser uma trajetória ortogonal da família de reta, ok? Vamos escrever isso. Vamos escrever isso, né? Vamos escrever isso um pouco melhor aqui. Vamos lá. Considere a família de circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. A família de circunferências com centro em zero, né? E raio c maior que zero. Ok? Vamos aqui. Cada uma das retas que passa pela origem y igual a kx, né? Com k, uma constante real, é uma trajetória ortogonal
da família de circunferências. Vamos ver aqui uma ilustração, tá? Vejam só, o desenho aqui para vocês, não é? Eu tenho aqui uma família de circunferências, tá? X² mais Y² igual a C². Onde C, aqui para cada C, certo? Eu tenho aqui uma circunferência. Então, observem que cada reta que passa pela origem vai ser uma trajetória ortogonal. Vejam. Passei essa reta pela origem. Veja que ela vai intersectar cada circunferência formando ângulos retos, certo? Observem. Vamos passar mais uma reta pela origem. A mesma coisa. Se eu traçar mais uma reta pela origem, a mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter que cada uma dessas retas, que é da forma y igual a kx, com k uma constante, vai ser uma trajetória ortogonal para essa família de circunferências. A recíproca também é verdadeira. Cada uma dessas circunferências, ó, ela vai intersectar ortogonalmente essa família de retas, ok? Então, nós podemos dizer que ou cada reta que passa pela origem vai ser uma trajetória ortogonal da família de circunferências, ou as circunferências serão trajetórias ortogonais para famílias de reta, tá? Aí você pode dizer assim, certo, professora, mas como eu vou determinar isso? Aqui a senhora pegou as circunferências e está mostrando e tudo mais, mas como eu vou conseguir mostrar isso, ou seja, determinar quem são essas trajetórias ortogonais? Vamos ver agora como eu determino as trajetórias ortogonais. Deixa eu escrever esse ponto aqui. Determinação, né? Determinação das trajetórias ortogonais. Gente, vamos a dois lembretes bem importantes que vão nos ajudar a determinar essas trajetórias ortogonais. O primeiro lembrete é o seguinte, nós sabemos que duas curvas, elas são ortogonais em um ponto, certo? Se a reta tangente forem ortogonais nesse ponto. Esse é o primeiro lembrete, certo? Vamos lembrar isso aí lá de cálculo 3. O segundo lembrete é o seguinte, nós sabemos que duas retas, elas são ortogonais. Deixa eu escrever aqui. Duas retas, por exemplo, y igual a m1x mais n1 e y2 igual a m2x mais n2. Essas duas retas, elas são ortogonais se m1 vezes m2 é igual a menos 1. Ou seja, m1 é igual a menos 1, o inverso, né? Menos a inversa de m2, ok? Então, para verificarmos, para determinarmos as trajetórias ortogonais, nós vamos precisar desses fatos. Mostrar que as retas tangentes, elas são ortogonais. E para mostrar que duas retas são ortogonais, em particular as retas tangentes, nós vamos precisar desse fato aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, apenas para que vocês lembrem desse fato aqui. Vamos escrever aqui uma receitinha, tá? Para o procedimento para a determinação das trajetórias ortogonais. O primeiro passo é o seguinte. Vamos lá. A partir, vou escrever, tá? Se vocês quiserem escrever aí também, para depois estudarem. Então, a partir da equação f(x,y,c) igual a 0, que essa equação define a família de curvas, certo? Que define a família de curva dadas, certo? Determinaremos, desculpa, faltou aqui, né? Determinaremos a equação diferencial de primeira ordem, certo? Derivando
vamos chamar aqui de 2, né? Derivando 2 implicitamente em relação a x. Ok? É a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, cada passo desse procedimento que eu vou escrever, nós vamos lembrar do nosso primeiro exemplo, tá? Vamos tentar, aqui eu disse para vocês quem era a família de trajetórias ortogonais. Vamos tentar, pelos passos do procedimento, determinar quem seria a família de trajetórias ortogonais para essa circunferência, certo? Vamos lá, para cada passo do procedimento, nós vamos fazer. No nosso exemplo, considerando a família de circunferências x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado, teremos que... Então, o primeiro passo diz que para determinar as trajetórias ortogonais a uma família, certo? Eu preciso determinar, né, a equação diferencial de primeira ordem derivando implicitamente a equação. Então, no nosso caso, eu vou derivar isso aqui implicitamente. Então, a derivada vai ficar 2x mais 2y vezes dy dx igual a zero. Ok? Guardem aí a nossa equação. Ou seja, vamos escrever isso bonitinho, né? Ou seja, dy dx é igual a menos y sobre x. Não, ao contrário, né? X sobre y. Tá, desculpe. X sobre y. Ok? Perfeito. Vamos para o segundo passo. O que é que me diz o segundo passo? No segundo passo, para determinar, né, as trajetórias ortogonais, eu preciso fazer o seguinte. A equação que eu vou obter uma equação pelo passo 1. Vamos obter uma equação diferencial da forma dy dx igual a um f, tá? E quem é esse f? Esse f de x e y é menos a derivada de f parcial, né, em relação a x, a derivada do meu f grande em relação a y. Onde o f grande é a minha equação, certo? A minha família de equações que eu quero determinar as trajetórias ortogonais. Então, nós vamos obter essa equação diferencial, não é isso? Pelo passo 1. Então, o que acontece? A trajetória, a equação diferencial correspondente às trajetórias ortogonais é dy dx igual menos 1 sobre o inverso, no caso é menos o inverso da f, ok? Então, no nosso exemplo, voltando aqui, nós obtemos que dy dx é igual a menos x sobre y. Não é isso? No nosso exemplo, quem seria a equação diferencial das trajetórias ortogonais? No nosso exemplo, nós temos que a equação seria dy dx igual menos 1 sobre f. Vamos voltar aqui. No nosso caso aqui, ó, o f de xy, é menos x sobre y. Então, a equação diferencial das trajetórias ortogonais vai ser y sobre x, ok? Porque é menos o inverso da f. Tudo bem? Ok?
O que é que me diz o passo 3? O passo 3, para determinarmos aqui, certo? Eu preciso determinaremos, certo? A família de soluções G de x, y, c igual a 0, resolvendo a equação diferencial, 3, obtendo assim a família de trajetórias ortogonais. Então, vamos pegar a nossa equação, mais uma vez, no nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos que a equação pelo passo 2 ficou dy dx, ficou menos a inversa da f, né? Ou seja, ficou y sobre x. Então, o passo 3 está dizendo que eu vou resolver essa equação aqui e vou obter a família de trajetórias ortogonais, né? É uma equação aqui de variáveis separáveis, né? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter que dy sobre y é igual a dx sobre x. Integrando em ambos os membros, eu tenho que o ln do módulo de y é igual ao ln de x mais a constante, o que implica que y é igual a k1 vezes x. Ou seja, nós temos aqui que a família de trajetórias ortogonais das circunferências é a família de reta. Assim como nós vimos naquela ilustração e no nosso primeiro exemplo. Vamos rever o procedimento mais uma vez, certo? Vamos lá. Eu tenho a equação, certo? A família de curvas dadas, que você tem uma família de curvas e você quer encontrar as trajetórias ortogonais dessa família de curvas. O que é que você faz? Pega essa equação da família de curvas dada e deriva implicitamente em relação a x. Quando você deriva implicitamente, você vai obter uma equação diferencial, certo? Da forma dy dx igual ao f. E aí você vai usar aquele fato que a gente falou lá no início, né? Que para duas curvas elas serem ortogonais, você precisa que... Desculpe, duas curvas, né? Serem ortogonais, você precisa que as equações das retas tangentes sejam ortogonais. E para duas equações de retas serem ortogonais, você precisa lá que o M1 vezes o M2 seja igual a menos 1. Ou seja, o M1 é igual a menos 1 sobre o inverso... Menos 1 sobre M2, ou seja, menos o inverso do M2, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu tenho essa equação aqui, a equação diferencial correspondente às trajetórias ortogonais vai ser menos 1 sobre f de x, ok? Quando eu encontro aqui a minha equação, eu vou resolver a minha equação. Quando eu resolvo a minha equação correspondente às trajetórias, eu vou obter, assim, as trajetórias ortogonais, ok? Tem um detalhe nesse exemplo aqui, vejam só. Eu vou voltar aqui para a nossa ilustração. Vejam só, no nosso exemplo, nós mostramos que as trajetórias ortogonais a famílias de circunferências são as retas, da forma y igual a kx. A minha pergunta é, e no caso da reta vertical? No caso da reta x igual a 0, também é ortogonal? Aí você pode observar aqui mesmo, né? A reta x igual a 0, certo? Seria essa reta aqui, que vocês estão vendo claramente que ela é ortogonal às circunferências. A questão é, essa solução que eu encontrei inclui essa reta? Certo? Essa é a questão.
nós sabemos que... Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. O que acontece com a minha equação se x for igual a zero? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A nossa equação é aqui. Não, a nossa equação original, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa equação original. Aqui. Não, ainda não, né? Gente, aqui, ok? Temos aqui a nossa equação original, quando eu derivei implicitamente. O que acontece com a minha equação aqui se o x for igual a zero? Note que, se o x for igual a zero, a minha equação dy dx vai ser igual a zero, ok? Vamos escrever aqui. Note que, se x é igual a zero, então, a minha equação, né, dy dx, que é igual a x, a minha equação original, né, que era da forma x sobre y, deixa eu só confirmar isso, menos x sobre y, vai ser igual a zero. Então, veja, se a derivada é igual a zero, nós já podemos afirmar que a reta x igual a zero é ortogonal à família de curvas, certo? Vamos escrever aqui. Como dy dx é igual a zero, então, já concluímos que a reta x igual a zero é ortogonal para não ter erros, né? Ortogonal, isso, à família de curvadadas. Então, no nosso caso, nós teríamos a solução do nosso problema, do nosso problema seria y a solução do problema proposto, né? Seria y, as retas, não é? Y igual a k vezes x. As trajetórias ortogonais, no caso da circunferência, seria y igual a k vezes x. E a reta x igual a zero, ok? Aí vocês podem dizer, mas professora, eu não entendi muito bem esse argumento aqui. Se a derivada é zero no determinado ponto x, aí a reta x igual ao ponto vai ser ortogonal? Vai. Veja, eu vou tentar explicar isso para vocês aqui, mas na esperança que vocês lembrem um pouco de cálculo 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos considerar aqui uma curva, tá? Eu já disse para vocês que eu não sou muito boa em desenho, mas eu vou tentar. Vamos considerar aqui uma curva, ok? Isso aqui é uma curva. Veja só, vamos considerar esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui, x1. Observem que, nesse ponto aqui, né, a minha reta tangente é zero. Ela está aqui na horizontal. Tá? Observa, nesse ponto, a reta tangente é zero e dá para ver claramente que essa reta, aqui, ó, x igual a x1, é ortogonal à curva. Vocês conseguem ver que ela é ortogonal à curva aqui? Ela é ortogonal à curva. Então, se você tem um ponto que, né, por exemplo, x0y, que você vê lá na equação, o dy dx dá igual a zero, então você pode afirmar que a reta x igual a x0 é ortogonal à curva. Deu para lembrar um pouco aqui de cálculo 3? Então, é esse argumento. Porque o procedimento que eu ensinei para vocês, você encontra
a família de retas ortogonais, certo? Mas, exceto possivelmente algumas trajetórias que são as retas verticais, que é x igual a tanto, x igual a tanto. Pode ser que o procedimento encontre lá o y, mas pode ser que fique faltando essas trajetórias verticais, ok? Então, você precisa ter um pouco de atenção nisso aí. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá, vamos determinar as trajetórias ortogonais a essa família de parábola, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é derivar implicitamente em relação a x. Vamos lá. Derivando implicitamente em relação a x. Vamos lá, quem seria a minha derivada? Seria dy dx igual a 2c vezes x menos 1, ok? Aqui nós já podemos ver uma coisa muito importante. O quê? Observe aqui nos pontos da forma 1y, ou seja, x igual a 1, nós temos que essa derivada é zero, certo? Então, como essa derivada é zero, nós já podemos concluir que a reta x igual a 1 é ortogonal à família de curvas, tá? Já é o primeiro passo, não é? Essa reta x igual a 1 faz parte daquelas retas que eu disse para vocês, que são as retas verticais, não é? Então, vamos lá. Note que, vou até colocar de outra cor aqui, porque isso é super importante. Note que nos pontos da forma 1y, temos que dy dx é igual a zero. Então, já concluímos que a reta x igual a 1 é ortogonal à família de curvas dadas. Ok? Já temos essa reta x igual a 1. Vamos continuar agora para encontrar, né, as demais trajetórias ortogonais. Deixa eu selecionar, desculpe, essa equação aqui. Vamos trazer aqui nossa próxima lâmina. Só um minuto. Isso. Vamos trazer aqui. Isso, ok? Escrever aqui a nossa equação, né? Y igual a c vezes 1 x menos 1 ao quadrado, tá? Então, nós temos aqui essa equação e nós já concluímos que a reta x igual a 1, ela já é ortogonal, né? A nossa família de curvas aqui. Vamos continuar. Observem o seguinte, eu posso eliminar essa constante, certo? Como eliminando essa constante? Observem, y é igual a c vezes x menos 1 ao quadrado. Então, nós concluímos que c é igual a y sobre x menos 1 ao quadrado. Então, essa equação aqui eu posso escrever como dy dx igual a y sobre x menos 1 ao quadrado. Faltou esse 2 aqui, não é? Ok? Então, vamos lá. Tá, faltou aqui também x menos 1, né? Que eu posso cancelar aqui embaixo e vai ficar esse cara aqui, certo? O nosso próximo passo é, cuidado para vocês não chegarem aqui e resolver a equação. Não, isso aqui é minha equação diferencial. Eu preciso agora encontrar a equação, certo? Diferencial correspondente às trajetórias ortogonais. E quem é essa equação? Vai ser dy dx igual a menos o inverso da minha f. No caso, x menos 1 sobre 2y. Ok? Equação diferencial correspondente às trajetórias ortogonais.
ok? Aí, agora sim, eu vou resolver. Eu tenho aqui uma equação diferencial de variáveis separáveis, né? Então, eu tenho 2y dy igual a menos x menos 1 dx. Essa solução vai ser da forma, integrando de ambos os lados, eu vou ter aqui y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2 mais x mais a constante, tá? Eu posso fazer aqui também, posso multiplicar tudo por 2, não é? Aí vai ficar 2y ao quadrado, tá? Igual a menos x quadrado mais 2x mais 2k. Ah, eu posso fazer também aqui o método de completar quadrados, tá? Então, a minha solução vai ser as trajetórias ortogonais serão as trajetórias ortogonais, essa família aqui de parábolas, serão 2y ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado igual a k ao quadrado, tá? Eu só completei quadrados aqui e a nova constante eu chamei de k1, tá? E x igual a 1. Essas são as trajetórias ortogonais. Ok, gente? Vou deixar mais alguns exercícios sobre trajetórias ortogonais na nossa lista, tá bom? Vamos para uma segunda aplicação, tá? A lei do resfriamento de Newton. O que é que nos diz, né? A lei do resfriamento de Newton nos diz que a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia, certo? Nós sabemos que taxa, nós estamos falando lá de velocidade, né? Nós vimos isso em taxas relacionadas lá em cálculo 1, certo? Então, a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional à diferença entre a temperatura de um corpo e a temperatura do meio que o rodeia. Então, a lei do resfriamento de Newton, ela pode ser modelada por uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Vamos chamar de T aqui, tá? A temperatura do meio, tá? Do meio ambiente. T, temperatura do meio ambiente. Ok? E vamos chamar de sigma T a temperatura de um corpo, tá? Imerso nesse meio ambiente. Temperatura de um corpo imerso nesse ambiente, tá? Sigma, a temperatura do corpo, vai depender do tempo, ok? Então, vamos lá. A lei do resfriamento de Newton nos diz que a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia, ou seja, a temperatura de um corpo é o sigma, né? Então, a taxa seria d sigma dt, tá? A taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional, ou seja, é um K, né? Temos K, né, a nossa constante de proporcionalidade, e aí nós teríamos que a diferença entre a temperatura de um corpo, sigma T, e a temperatura do meio ambiente, ok? Então, aqui nós temos a lei do resfriamento de Newton sendo modelado por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, certo? Como exercício para vocês, tá? Obtenha a solução geral da equação. Ok? Essa equação vocês sabem resolver bem, não é? É uma equação aqui de variáveis separáveis, vai ser simples de resolver. Então, vocês devem obter a solução geral dessa equação. E eu quero que vocês mostrem, tá? Mostre aqui. Sigma de θ0 igual a sigma zero, com essa condição inicial, tá? Quando
eu tenho sigma de T0 igual a um θ0, a temperatura do corpo varia, deixa eu ir aqui para a próxima, varia de acordo com sigma T igual a T mais sigma 0 menos T vezes a exponencial de menos K T menos T0, ok? Vocês devem mostrar isso aí, certo? Vamos para mais uma aplicação. Vamos lá, vamos falar agora de dinâmica populacional. Para vocês verem como as equações diferenciais, né, elas são importantes. A aplicação delas o modelo de crescimento exponencial está falando das primeiras tentativas de modelar a questão do crescimento da população por meio da matemática, tá? E ele é conhecido como um modelo malthusiano. Malthusiano porque foi feito pelo economista inglês, tá? Thomas Malthus, em 1978. Então, o que é que diz? Ele parte da seguinte hipótese. A taxa segundo qual a população de um país cresce em um determinado instante é proporcional à população daquele país naquele instante. O objetivo é ter um modelo matemático que permitisse analisar o crescimento da população, tá? Então, ele disse o seguinte, vamos chamar de y de t, então, y de t, a população de uma espécie, tá? A população de uma espécie, a gente pode falar de ratos, de humanos, enfim, de uma espécie, tá? A população de uma espécie em um determinado tempo t. Gente, quando eu falei a população de uma espécie, falei a questão dos ratos, é porque esse modelo, tá? A gente poderia, a princípio, pensar também nessa questão de outras espécies, do crescimento de outras espécies, tá? Mas aqui, particularmente, né, a gente está falando da espécie humana, estamos falando do crescimento populacional de um país. Enfim, vocês entenderam. Então, vamos lá, continuar, né? Eu não vou gravar isso de novo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, vamos lá. Y igual a yt é a população de uma espécie em um determinado tempo t. Então, a hipótese inicial era o seguinte, que a taxa segundo qual a população de um país cresce, ou seja, dy dt, tá? É proporcional, aqui é a nossa constante de proporcionalidade, à população daquele país, ou seja, k vezes y de t. E aqui eu tenho, tá? Uma equação, certo? Que representa, que modela a questão do crescimento populacional. Essa constante que aqui, ela é a nossa constante de proporcionalidade, tá? Ela é chamada de taxa de crescimento ou de declínio, ok? Se nós colocarmos a condição inicial y0, certo? A população em t igual a 0 é igual a um determinado y0, nós vamos obter a solução y de t igual a y0 vezes e elevado a kt, tá? Por isso que é o crescimento exponencial, ou seja, dada a população, né, cresce exponencialmente para qualquer valor de y0. Mas qual é a questão dessa primeira tentativa de modelar a questão do crescimento populacional? É que, deixa eu verificar aqui rapidinho, é que nós sabemos que para um determinado período de tempo, isso é verdade. A população, ela vai crescer lá exponencialmente, né? O problema é que para longos períodos de tempo, isso não é bem verdade. Esse crescimento exponencial ele pode ser interrompido. Por que ele pode ser interrompido? Porque depende de muitos fatores. Por exemplo, sei lá, se faltar comida, ou se o espaço, a cidade não comportar todo mundo, o país, ou, por exemplo, dar uma pandemia que mata um monte de gente. Então, nós sabemos que a população não vai ter mais esse crescimento exponencial. Um exemplo é que alguns países, né,
numa determinada época, eles tiveram que colocar uma lei, vamos dizer assim, com que as mulheres só tivessem, por exemplo, a quantidade X de filhos, para impedir essa questão do crescimento, pela questão mesmo do território, né? A questão territorial mesmo. Então, assim, esse modelo, ele é ideal do crescimento exponencial para um determinado período de tempo, mas a gente sabe que para um longo período de tempo, muitas coisas podem acontecer, certo? E aí veio a necessidade de uma nova modelagem, que é o que nós chamamos agora de crescimento logístico. Tá, deixa eu escrever aqui para vocês. Crescimento. Deixa eu escrever aqui, né? Antes nós tínhamos essa equação aqui. Vou escrever aqui, exponencial. Tá? O crescimento exponencial era a constante proporcionalidade vezes a população. Certo? E agora, nós precisamos de uma equação que leve em conta esses fatos. Leve em conta, de fato, que o crescimento populacional depende, de fato, da população. Então, qual é o ideal? O ideal é substituirmos essa constante de proporcionalidade aqui, agora por uma função. Uma função h de y, ou seja, uma função que depende da população. E agora nós precisamos escolher a função h de y. A minha função h de y, né, aproximadamente, seja a minha constante k. No entanto, a minha função h de y ela precisa ser maior que zero, né, quando o y for pequeno. Ela precisa ser menor que zero quando o y for suficientemente grande. Então, a escolha para minha h, né, escolha assim, uma escolha mais simples que tenha essas propriedades seria h de y igual a 1k menos a y. Observe que quando y for suficientemente grande, a minha função h vai ser negativa, e quando y for suficientemente pequena, a minha função h vai ser positiva. Então, substituindo aqui, eu tenho que dy dx é igual a k menos a y vezes y, ou eu também posso escrever dy dx igual a r vezes 1 menos y sobre k vezes y, tá? Onde esse k aqui, k barra, vamos chamar de k barra. Esse k barra é o r sobre o meu a, tá? E o a é uma constante positiva. Deixa eu escrever aqui, né? Maior que zero. Certo? Então, observem, essa equação aqui, tá? É o que eu chamo da equação do modelo logístico, certo? De crescimento logístico. Gente, vejam só. Essa questão da dinâmica populacional, tá? Foi para mostrar para vocês que as equações diferenciais, elas modelam vários problemas, tá? Vários problemas que tem muitas que são problemas aplicados na nossa realidade, são problemas importantes para nós. Um outro exemplo, a questão da epidemia, por exemplo. Eu conheço alguns trabalhos, tá, de professores que trabalham em modelar problemas envolvendo a questão da dengue. Por exemplo, agora nós já temos modelos, né, para descrever a questão da pandemia. Então, assim, as equações diferenciais, de fato, são uma ferramenta matemática muito importante para descrever esses modelos. Nós vamos ver outros exemplos. Tem bastante modelos aí na nossa lista de exercícios, certo? Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.